Olá! Estamos começando mais um vídeo no Setor Visitante. Tem mais conteúdo nesse domingão. Não é um conteúdo ao vivo, como vocês gostam, até porque, muito provavelmente, nesse momento, eu estou voando de Cartagena para Bogotá. Estamos gravando o vídeo antes de saber os resultados do Brasileirão, mas a gente vai falar sobre essa maratona de jogos que o Botafogo viveu no mês de abril e maio, e a gente conseguiu sobreviver. O Botafogo conseguiu alcançar os primeiros objetivos, que eram a classificação para as oitavas da Libertadores, para as oitavas da Copa do Brasil, e se manter na briga, ali nas cabeças do Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre a defesa, que o torcedor do Botafogo tinha pânico de ouvir o nome dos nossos zagueiros, tinha pânico do nosso setor defensivo, e não é que as coisas estão se ajustando, estão melhorando? Rapaziada, vamos falar sobre isso tudo, mas antes eu vou pedir para vocês deixarem o like aqui, que é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é um conteúdo legal e entregar para mais botafoguenses. Vou pedir também para vocês ativarem as notificações, se inscreverem no canal. Gosta da resenha do setor? Então vamos chegar junto. Se inscreve aí, confere se você está inscrito e tem um plano de membros a partir de R$5. Joaquim, não vou nem te perguntar se está tudo bem, que eu perguntei meia hora atrás e estava tudo bem, então está tudo certo. Agora, o que eu quero fazer aqui é o seguinte, é botar na tela uma matéria do Fogão Net que a gente falou muito aqui, mas muito. Entra no canal do Setor Visitante, bota lá Maratona Insana. Você vai encontrar vários vídeos da gente falando sobre essa sequência aqui. Essa era uma sequência que colocava medo em todo o botafoguense. A gente tinha uma data FIFA que terminava no dia 26 de março, 2 jogos da Taça Rio contra o Boa Vista, e a partir daí seriam 17 jogos. Uma loucura, em 2 meses, 17 jogos. O Botafogo acabou jogando 15, porque 2 partidas do Brasileiro foram adiadas. E a gente inicia esses 15 jogos perdendo para o Júnior Barranquilla com o Fábio Matias, perdendo para a LDU com o Arthur Jorge, a estreia do Arthur Jorge, e depois perdendo para o Cruzeiro. Então, imagina só o que aquela turma que acha que vai dar tudo errado estava falando nesse início, e a gente aqui tomando porrada, falando, galera, paciência, vai melhorar, fica tranquilo, o time é bom, é uma questão de dar o match, é uma questão do técnico conseguir implantar as ideias dele aqui em pouco tempo, que a gente até imaginava que seria difícil, mas não impossível, e foi melhor do que a gente imaginava. Para vocês terem uma ideia, né, o Botafogo tem uma derrota nos últimos 12 jogos. O Arthur Jorge, em 14 partidas, conseguiu 9 vitórias, 2 empates e apenas 3 derrotas. Das 3 derrotas, 2 foram os primeiros jogos. E o primeiro jogo lá na altitude, então assim, nem conto. Esses 2 primeiros jogos aí, o primeiro, então, não daria para contar. Mas impressionante como o Botafogo conseguiu sobreviver a essa maratona. Nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que seria desse jeito, Joaquim. Eu achava que a gente ia conseguir passar na Copa do Brasil, estava confiante que a gente ia passar no Campeonato Brasileiro, mas passar na Libertadores, mas agora a gente também está nas cabeças do brasileiro, ou seja, o Botafogo realmente fez tudo aquilo que foi planejado. Brigando nas cabeças do brasileiro e classificado nas competições de mata-mata durante uma sequência que, inclusive, castigou o elenco com as lesões, que a gente não pode esquecer isso. O Botafogo aí jogando todo estrupiado em algumas partidas, não tendo jogadores confiáveis, assim, com jogadores experientes no banco de reservas. Impressionante esse trabalho do Arthur Jorge e com esse calendário louco da CBF, né, calendário louco do futebol brasileiro, foi até melhor do que eu esperava. Muito melhor do que a gente esperava, porque por mais que a gente tivesse uma expectativa, né, muito grande com a chegada do Arthur Jorge, é bom lembrar que a gente também tinha expectativa muito grande com o Bruno Lage e deu com os burros na água, né? Nem sempre dá match. Parece que com o Arthur Jorge deu match e deu match rápido, né? Porque ainda que ele estivesse indo bem, ele poderia estar indo bem, mas tropeçando um pouco mais, tendo um pouco mais de dificuldade, e ninguém ia poder reclamar, porque está muito no início do trabalho ainda, né? Então, digamos, se ele tivesse conquistado menos pontos, menos vitórias do que ele conquistou,
Ninguém aqui poderia estar desesperado, achando que o trabalho não presta, né? Seria normal. Mas o encaixe veio rápido, a sequência de vitórias veio e a confiança dos jogadores está lá em cima. E eu acho que isso é um fator importantíssimo. Me lembra muito a cara do trabalho do Abel Ferreira no Palmeiras, que é um time que muitas vezes não estava jogando o melhor futebol, não está no melhor momento, não está tendo atuações brilhantes, mas vai lá e ganha, vai lá e ganha, vai lá e ganha. No final do ano, quando você vê quem é campeão, Palmeiras. Né? Então é isso, o Botafogo precisava, a gente falou aqui várias vezes, né, de como o trabalho do Arthur Jorge tinha que arrumar a defesa, porque a gente não aguentava mais as falhas defensivas, né? Então ele conseguiu ajustar o sistema defensivo, que foi a primeira providência importantíssima. Ele conseguiu devolver a confiança para os jogadores que estavam destruídos emocionalmente por causa daquela reta final do ano passado. E como a gente falou também várias vezes aqui no canal, trocar de pneu com o carro andando. E ele conseguiu. Então o Botafogo agora está de pneus trocados, está com confiança, está com uma sequência boa de vitórias. E vai chegar um motor novo agora, no meio do ano, pô. Ainda chega motor novo. Vão ter que aguentar o Botafogo. Fica aí a notícia. A gente sabe que tem rivais que assistem a gente. Então um abraço para vocês. Vocês vão ter que aturar a gente. Como diria Zagallo, né? Vocês vão ter que engolir. Agora, alguns jogos aí a gente pode destacar. Eu acho que um jogo muito importante, e o Botafogo não jogou bem, mas venceu, e as vitórias trazem confiança. Eu acho que esse jogo contra o Atlético Goianiense ele foi fundamental, porque a gente perde para a LDU, a gente perde para o Cruzeiro, e a gente vai jogar contra o Atlético Goianiense, o Botafogo joga mal, cara, consegue fazer um gol com o Matheus Ponte no primeiro tempo. No segundo tempo, o Atlético Goianiense tem várias oportunidades de empatar a partida, acaba não empatando. Se empatasse, talvez o Botafogo entrasse numa crise que seria difícil de sair. Então, assim, eu destaco esse jogo contra o Atlético Goianiense, acho que foi muito importante. Depois tem uma goleada contra o Juventude, e a goleada que, na época, muita gente, mas é o Juventude, esse time do Botafogo não é isso tudo não, o Juventude vai cair para a segunda divisão. Olha o Juventude ontem contra o Fluminense. Olha, você acha que eu esqueço que vocês malucos, ficam falando no chat? Olha o Juventude ontem contra o Fluminense no Maracanã. Aí a gente pega o Universitário. O Botafogo no primeiro tempo não tem uma boa atuação, assim, uma grande atuação, mas no segundo tempo vai muito bem. E o Botafogo consegue fazer 3 gols, um baita jogo do Eduardo. Tem uma vitória contra o Flamengo, que é uma vitória para dar moral, né? Uma vitória que o torcedor se empolga, uma vitória no clássico contra o rival. Né, depois a gente tem uma vitória simples e magra contra o Vitória, que causou ali uma certa preocupação. Será que a gente vai conseguir? 1-0 é pouco, tinha que ter feito 2. Vem a derrota para o Bahia, e o técnico foi criticado, mas enfim, nem sempre o técnico vai ser feliz, eu concordo com as críticas. A vitória contra a LDU foi um jogo muito, muito importante também, cara, porque foi o jogo que colocou a gente definitivamente na briga por uma vaga nas oitavas de final, um 2-1 também tenso no final, a bola na área do Botafogo, e a gente conseguiu segurar o resultado. O jogo contra o Fortaleza nem era um jogo assim, né? Acho que desses aí talvez seja que não tenha uma grande história a ser contada. Se tivesse perdido lá contra o Fortaleza, para mim seria normal. E aí vem uma vitória fora de casa contra o Universitário, que é aquele jogo que colocou o Botafogo muito perto da vaga, né? O Botafogo praticamente ali está com uma mão na classificação. E esse jogo contra o Universitário, a vitória contundente contra um adversário que não perdia fora de casa há um ano, né? A gente tem que falar isso, foi campeão agora peruano, foi uma vitória maiúscula do Botafogo. Teve a vitória no Barradão, 2-1, né? O empate contra o Júnior, mas enfim, o Júnior, o Botafogo acabou tendo uma expulsão ali com 60 minutos, 65 minutos, enfim, no início do jogo, e aí essa vitória em Itaquera. Ou seja, tem várias histórias dentro dessa sequência, né? Destaquei aqui algumas. Porra, impressionante, né, cara? Assim, mesmo com o elenco todo chumbado aí, com lesão e etc e tal, suspensão por causa de suruba, sei lá o que aconteceu, mas deu tudo certo, né, Joaquim? Esses jogos aí, quais que você destaca, quais que você lembra e fala assim, caraca, nesse jogo aqui as coisas começaram a dar certo, nesse jogo aqui, se tivesse dado errado, o Botafogo ia entrar ali naquela espiral de merda mesmo, desculpa o palavreado, mas é assim mesmo que a gente fala. Eu queria que você fizesse ali alguns destaques, né, selecionasse alguns destaques positivos dessa sequência.
Eu vou fazer isso, eu vou selecionar aqui os meus destaques, mas para chegar lá eu vou lembrar o que eu tinha citado do Abel Ferreira no Palmeiras, que inclusive tem o exemplo do jogo do Botafogo contra o Bahia, em que o Arthur Jorge faz aquela loucura de botar o Barbosa de centroavante, que eu acho que seria válido para os minutos finais. Eu acho que ele antecipou muito, acho que ele foi muito ansioso e fez essa loucura cedo demais. Se fosse mais no finalzinho do jogo, eu teria achado mais sensato. Mas por que isso? Porque a gente viu o Abel Ferreira com o Palmeiras em vários casos, umas viradas fantásticas, jogos que o Palmeiras já parecia que já tinha perdido, o Palmeiras ia lá e virava o jogo e ganhava. O Abel Ferreira sempre deixou clara essa sede de vencer. Por quê? O Arthur Jorge sabe o porquê. Por isso que ele ficou enlouquecido e colocou o Barbosa de centroavante contra o Bahia, porque é uma coisa que eu já falei em outros vídeos. Eu nunca vi jogador ganhar confiança com derrota. O jogador ele só sobe de produção e vai ficando confiante com as vitórias. E o Arthur Jorge sabia que o Botafogo precisava de uma sequência de vitórias para ter essa moral elevada. E aí, quando ele viu que a gente estava perdendo o jogo para o Bahia em casa, que a torcida ia começar a ficar louca, e aí entrar, como você falou, no espiral de merda, ele falou, dane-se, vou botar o Barbosa no ataque para ver se a gente arranca aí essa vitória. Então, para mim, fica muito claro que esse jogo que você citou do Atlético Goianiense teve um peso importantíssimo, porque foi um jogo chato, jogo difícil, a torcida do Botafogo impaciente. Se a gente não ganha aquele jogo, ia ser muito complicado, né? E isso me lembra o início do Brasileiro do ano passado. O primeiro jogo do Brasileiro do ano passado com o Luiz Castro, o Botafogo não era aquela máquina que veio a ser depois, que todo mundo ficou encantado, que todo mundo ficou assim quase incrédulo com o futebol que o Botafogo estava jogando. No primeiro jogo contra o São Paulo em casa, o Botafogo ganhou o jogo na bacia das almas. Nos últimos minutos, não foi uma boa atuação, mas foi lá e venceu. E aí ganhou o quê? Confiança. Aí foi no jogo seguinte contra o Bahia, venceu. E aí o futebol do time começou a crescer e ficar exuberante, que eu acho que é o que vai acontecer agora com o Botafogo do Arthur Jorge. Então esse jogo do Atlético Paranaense, para mim, me parece que tem total importância nessa mudança de cenário. E eu acho que a virada definitiva de chave ali, que eu acho que mudou a chave na imprensa, nos comentaristas esportivos, no torcedor do Botafogo, nos jogadores, o elenco do Botafogo, foi a vitória fora de casa contra o Universitário, num ambiente hostil, um cenário dificílimo, uma torcida empurrando, estádio lotado, Copa Libertadores, e o Botafogo foi lá e arrancou a vitória. Para mim, ali virou a chave. Acho que os jogadores em campo entenderam, opa, é possível, a gente tem time para ganhar de qualquer um, e eu acho que isso já está ficando claro no comportamento do time em campo, como foi ontem contra o Corinthians. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. Qual foi o jogo mais marcante dessa sequência? Qual foi o jogo que possibilitou, que trouxe a confiança de volta para o Botafogo? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Importante também deixar o like, hein? Ó, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Tá gostando da resenha? Se inscreve e ajuda o setor visitante a crescer cada vez mais. Agora, vamos falar da defesa do Botafogo. Partidaça dos laterais, a gente já tinha elogiado o Cuiabano no vídeo anterior, Damian também foi muito bem, você falou, inclusive tinha me mandado mensagem, e mais uma partida sólida da dupla de zagueiros, né, que vem jogando bem nesses últimos jogos. Eu lembro, eu tava falando na live de ontem, porra, irmão, aquele Botafogo e Nova Iguaçu no Gama, que o Botafogo abre 2-0, toma um 2-2, zaga aparecendo os trapalhões, o Baixo deu uma pichotada, entregou um gol pro Carlinhos, no final não subiu, deixou o atacante fazer o segundo gol. Enfim, era uma zaga que causava calafrios ao torcedor do Botafogo, né? E hoje a gente entra com o Walter e com o Bastos e acho que ninguém fica mais desesperado. Inclusive, se o Walter não tivesse jogado o Barbosa, como aconteceu da última vez, também estaria tudo tranquilo. Então, isso é a prova que treinador faz muita diferença e que um sistema defensivo não tem a ver apenas com a dupla de zagueiros. É uma engrenagem que funciona com a ajuda dos pontas, dos volantes, do atacante, dos laterais. Todo mundo tem que estar, né, empenhado
em defender junto, né, em ajudar os companheiros, como o Marlon fala sempre, né, vamos correr pelo amigo, né, não vamos desistir, vamos jogar bola, intensidade, ele fala sempre isso no vestiário, que a gente pode ver nos bastidores que a Botafogo TV ela publica, né, aliás, estou ansioso para ver os bastidores do Botafogo e Corinthians, mas é isso, né, cara, é um Botafogo que cresceu muito defensivamente, jogo que não sofreu gols e vem não sofrendo gols, sem que o John... Ontem o John fez uma defesaça, mas, por exemplo, contra o Flamengo não precisou fazer. Em outros jogos não precisou fazer também, ganhou de boa, ganhou tranquilo. Contra o Universitário lá, assim, teve algum milagre do John? Não, ontem teve um milagre, mas é normal. Como eu falei no vídeo anterior, o Courtois cansa de ser o melhor em campo em partidas do Real Madrid. Mas é impressionante como o Botafogo vem diminuindo as possibilidades do adversário, né, de marcar um gol contra o Botafogo. A gente vê os times adversários criando pouco. Isso é muito bom, isso é importante. A gente viu no ano passado, o Adrielson e Cuesta tiveram um primeiro turno, Baresi e Maldini. No segundo turno era Canu e Benevenuto, de 2020. Será que era 8 ou 80, né? Não era nem 8 nem 80. Os caras, de repente, estavam numa média ali, mas tinha um treinador que potencializava os atletas, que era o Luiz Castro, e um outro que sugava tudo que eles tinham, que foi o que, enfim, não vale nem a pena ficar falando o nome dos caras que já passaram aqui, mas a gente já conhece agora. Mudou demais, cara, e ainda acho que a gente precisa de um zagueiro, tem que contratar um zagueiro pela direita, porque eu não confio na questão física do Pablo, não no ponto Marçal, mas eu tenho minhas dúvidas sobre o Pablo, minhas dúvidas, né? Mudando aqui as palavras. Acho que ainda tem que contratar, se viesse um zagueiro para ser a referência da zaga, ia ser muito bom para o Botafogo, mas já fico bem mais tranquilo, como acredito que os torcedores também ficam bem mais tranquilos com o Walter e o Bastos, né? O Bastos jogando muita bola também. Na verdade, se a gente for analisar bem, esse cenário de hoje do Botafogo, quando a gente analisa a evolução do sistema defensivo, né, individualmente os jogadores do sistema defensivo, né, como melhoraram, e também a confiança dos jogadores do elenco como um todo, só mostra uma coisa, que a gente não tinha treinador. Porque o time precisava urgentemente arrumar a defesa, e o Arthur Jorge arrumou a defesa. Jogadores que a gente já estava assim, no limite da paciência, como o Lucas Alter, não nos causaram mais problemas. O Alter, há muito tempo a gente não tem do que reclamar dele, de falhas grosseiras, de entregar gol. O Bastos vem tendo atuações impressionantes, eu diria até quando você falou agora de chegar um zagueiro para ser a referência da zaga, eu já não sei mais nem se esse zagueiro ele vai chegar para ser a referência da zaga, mas ser um zagueiro para chegar para estar à altura da dupla de zaga com o Bastos, porque hoje a referência da defesa do Botafogo é o Bastos. Mas você vê um Cuiabano se firmando, você vê um Damian Soares se firmando. O Damian Soares... dupla de volantes, baita partida do Danilo e do Marlon Freitas. Sim. Que já não é novidade também, né? Eu confesso que eu fiquei mais empolgado com o Cuiabano, com o Damian, porque o Marlon Freitas e o Danilo a gente já está acostumado a ver jogar nesse nível, né? O Damian, em algum momento, eu cheguei a pensar que poderia ser um mico a contratação dele. Falei, gente, não é possível, esse cara ficou jogando, acho que 11 temporadas em La Liga, 10 temporadas, sei lá, né? Enfrentando Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, e ele aqui não estava conseguindo jogar nada, parecia o que os jogadores falam na gíria quando o cara é ruim de bola, que é pezinho de rato. No entanto, ontem a gente vê o cara dando caneta, driblando, sai jogando, dá passe, marca, rouba a bola. Mais uma vez, só tenho a agradecer ao Arthur Jorge, dar parabéns pro Arthur Jorge, e a defesa do Botafogo tomando poucos gols, e o que é mais impressionante, né? Com as mesmas peças. Não chegou nem jogador novo, né? Não teve um fator novo no sistema defensivo do Botafogo. É mérito do Arthur Jorge. É isso. Opa, deu uma travada ali. Acho que eu que travei, né? Mas acho que deu uma piscadinha só. Deu uma piscadinha. Eu pensei que você ia continuar falando, mas deu uma travada. Galera, eu quero saber se vocês concordaram ali com a visão do Joaquim, com a minha visão sobre a defesa do Botafogo, que vem melhorando muito, e o Joaquim classificou como mérito do Arthur Jorge. Deixa nos comentários, quero ver vocês aí participando cada vez mais
né? O Botafogo venceu, temos aí mais 24 horas de loucura liberadas pelo setor visitante, e é isso. Amanhã ainda estarei na Colômbia, mas vai rolar a live do sorteio. O sorteio acho que é 1h aí no Brasil, 11 horas da manhã aqui na Colômbia. Estarei em Bogotá, na altitude. Olha aí, rapaz, já me preparo. Será que vem o Bolívar? Já estarei na altitude, 2.500 metros lá em Bogotá. Ih, Joaquim já botou a mão na cabeça, já começou a ficar preocupado. Mas vai dar tudo certo. E vamos falar também sobre o Brasileirão amanhã, né? Porque hoje eu não sei como é que vai ficar a rodada. Nesse momento, certamente eu estou voando. E os jogos já aconteceram, não ia conseguir gravar à noite, então a gente já adiantou o conteúdo do canal. Pessoal, simples reserva e vamos dar essa corrida final aí no torneio da Parimat. Eles jogam, você ganha. Vou colocar aqui mais uma vez o vídeo. Vamos embora, vamos dar uma moral para a patrocinadora do Botafogo. Fala aí, pessoal, tô com uma grande novidade para vocês. O desafio Eles Jogam, Você Ganha da Parimat. Vai estar rolando até o dia 11 de junho. Para você participar, você tem que ir na aba de promoções do site da Parimat e a partir daí, a cada R$50 que você gasta em apostas, você ganha 1 ponto. Quanto mais pontos você fizer, maior chance de você tem de ganhar um prêmio. Quais são os prêmios? São vários prêmios, prêmios semanais, e o maior deles é o valor equivalente a esse carro aqui, o Porsche Macan. Para você saber mais sobre essa promoção da Parimat, você entra no link que está na descrição e vai ter todas as informações que você precisa para participar. É isso, todas as informações para participar estão aqui no link. Simples reserva, aqui ó, opa, ali ó. Acessa o QR Code, parceiro do canal, entra, escolhe a roupa. Meu irmão, tá com várias roupas, agora é o dia dos namorados chegando. Dá um presente para sua namorada ou para o seu namorado, dá na Simples Reserva que tem desconto de 10% do setor visitante. O cupom é setor 10. Vamos embora, Joaquim. Agora, rumo à altitude, antes de voltar para casa. Um grande abraço aí para você. Bom passeio aí, grande abraço.